iniciando mais uma EBD. Estamos na última EBD do ano de 2021. Estamos indo para a nossa lição de número 14, Sala dos Adolescentes, faixa etária entre 15 e 17 anos. E eu espero de coração que você tenha passado uma semana abençoada, sabendo que é justificada por Deus diante aí de tudo que você fez, que não é muito legal que você acabou fazendo, né, de pecado. Mas saiba que você é um justificado e você não vive mais na prática do pecado. E nós iremos estudar a respeito desse assunto hoje, pois o tema de nossa lição é desenvolvendo a sua salvação. Nós estamos estudando a respeito da queda e regeneração do homem, redenção do homem. Então, nós já vimos aí o que é regeneração, salvação, a queda, o que é a justificação na aula passada. E hoje nós iremos encerrar o nosso trimestre e encerrar também o nosso ano e a nossa lição falando a respeito desse tema, que é desenvolvendo a sua salvação. E eu gostaria de convidar você já a se inscrever no canal da EBD, dar like neste vídeo e também compartilhar para que outras pessoas venham ter acesso a este conteúdo. Então vamos lá. Para desenvolver a salvação, por que é necessário? Por que eu e você precisamos desenvolver a salvação, sendo que nós somos já justificados? Então vamos ler Filipenses capítulo 2 e o versículo 12b, que fala assim, nosso texto áureo: assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Temos uma recomendação do apóstolo Paulo para a comunidade de Filipenses que deve desenvolver, operar a salvação com temor e tremor. Vamos entender isso um pouco mais a fundo. Filipenses 2, 12 ao 16 diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Desculpa. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, sem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então estamos aqui diante de um texto bem interessante do apóstolo Paulo, falando a respeito falando para os irmãos em Filipos, na cidade de Filipos, que eles deveriam manter a sua salvação, operar a salvação, trabalhar na sua salvação. Então vamos entender do que se trata isso. É importante sempre termos em mente que o nosso bondoso Deus, o Todo-Poderoso, ele optou por nos dar livre arbítrio. Ele nos deixou com o poder de escolha, pois ele não quer que nós sejamos apenas marionetes em suas mãos, não quer que nós sejamos bonequinhos na sua mão programado para fazer algo. Não, ele quer que nós desenvolvamos um relacionamento verdadeiro e voluntário com ele. É isso que o nosso Deus quer. Ele quer que nós sejamos voluntários, verdadeiramente pessoas que amam a Deus e que servem a Ele por espontânea vontade e não por pressão, mas por amor. Você sabe, não sei se você já estudou sobre programação de computadores. Nós que desenvolvemos sistemas, eu desenvolvo sistemas, nós instruímos o computador, mandamos o que o computador vai fazer. Por exemplo, você está aí com o seu celular em mãos ou com o seu computador, seja lá a forma que você esteja assistindo essa videoaula. Se você apertar algum botão, se você fizer algum comando, o comando que você apertar ele vai acontecer. Por quê? Porque alguém programou esse botão, alguém programou esse comportamento no seu sistema, no seu celular, na sua TV, no seu computador, para que isso aconteça. Então obrigatoriamente aquele programa ele foi feito e só vai fazer e desempenhar aquele papel que foi programado. Deus nos fez diferente, Ele nos fez pessoas autônomas, com capacidade de raciocínio e com capacidade também de escolha, livre para escolher ou não escolher, inclusive escolher ou não escolher Ele. Então
temos que partir dessa premissa, que por amor Deus deu essa liberdade para o homem, mesmo sabendo que muitos iriam se perder e não iriam querer ele. A salvação, ela não é imposta. Então, nós sabemos que se Deus nos deu livre-arbítrio, Ele nos deixou escolher entre sermos salvos ou não. Por isso que nós, às vezes, questionamos a Deus e entendemos e tentamos questionar por que Deus, nós estudamos sobre a queda do homem, por que Deus deixou lá no jardim do Éden uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí instruiu o homem para que não comesse. Por que será? Justamente porque Deus não queria que o homem não tivesse escolha. O homem ele poderia escolher o mal se ele quisesse, mas também poderia escolher obedecer se ele quisesse. Infelizmente o homem escolheu o mal e obedeceu e desobedeceu a Deus e teve todas as consequências, e mesmo assim Deus continuou tendo misericórdia e salvando o homem através da morte de Cristo na cruz. Então, mas não é essa a nossa lição hoje. A nossa lição hoje é sobre a manutenção da nossa salvação, e por isso que eu falei que nós temos livre-arbítrio. Então, se a salvação precisa ser mantida, há um trabalho aí que é necessário ser executado por mim e por você. Mesmo ela sendo gratuita, eu preciso querer. Você já imaginou na situação seguinte? Imagine que você gosta de comer um lanche qualquer, determinada comida aí. E você precisa comprar. Você dá um dinheiro e recebe o lanche. Só que para você comprar, você tem que ir até o mercado, você tem que ir até a lanchonete, você tem que ir até o restaurante comprar esse lanche, você tem que fazer o pedido no iFood e por aí vai. Aqui em Pinda, né, no Vale Paraíba, no Equifome, e por aí vai. Então você paga. Mas se, por exemplo, no iFood ou lá no mercado eles não estiverem cobrando, só que eles não te entregam, você precisa ir até lá e pegar a comida. No iFood é grátis, mas você precisa fazer o cadastro no aplicativo e pedir o lanche. E aí chega grátis para você. Então você não está pagando pelo lanche, mas você precisa pedir, solicitar. Você precisa sair da sua poltrona e pegar o lanche lá fora. Você precisa sair da sua casa e ir até o mercado, ir até ao restaurante, buscar a comida que você gosta ou comer lá. Então é grátis. Mas há algo que você precisa fazer, porque senão você pode morrer de fome mesmo tendo comida grátis no mercado, porque você não quis ir lá e comer. Assim é a graça e a salvação. Ela está aí gratuitamente, mas para nós levantarmos e pegarmos a graça, precisamos levantarmos e assim, eu quero a graça e eu vou viver parecido com Cristo, que é o meu caminhar até o mercado, até o restaurante, que é o meu cadastrar no iFood. Entende como isso é interessante? A salvação, ela continua sendo grátis, só que você precisa esticar pelo menos a sua mão para pegá-la. E precisa haver aí uma manutenção disso. Você precisa querer fazer isso. A herança do pecado original, do pecado de Adão, ela não justifica as nossas próprias quedas. Sabe o que fala em Romanos 3 e 23? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não tem mais nada a ver com o pecado de Adão. Mesmo Adão que pecou lá, mas hoje você individualmente você quer pecar. E você peca. Não porque Adão pecou. Você peca porque você individualmente quer pecar. Você herdou a herança pecaminosa de Adão. E por isso Jesus morreu na cruz. Mas a vontade voluntária de pecar é sua. Não é de Adão. Afinal de contas, Adão já morreu. Adão já morreu. Mesmo que você seja filho de crente, mesmo que você seja filho de um pastor muito influente, de alguém muito influente na igreja, mesmo que você tenha uma carteirinha de membro, mesmo que você participe do grupo de jovens da sua igreja, isso não garante nada da sua salvação. O que garante a sua salvação é a sua vivência e os seus frutos com Deus, é o Jesus na sua vida. Isso garante a salvação. Nicodemos era um homem
Era um príncipe dos judeus, cumpridor da lei, homem íntegro diante da sociedade, cumpria os princípios que a lei falava, mas mesmo assim Jesus olhou para ele e falou assim: Nicodemo, para você ir para o céu, você precisa nascer de novo, ser regenerado. Ou seja, não basta fazer, você precisa nascer de novo. O homem precisa da ação contínua do Espírito Santo em sua vida para que ele venha a ser salvo. Tem um texto muito lindo que em Hebreus capítulo 5, 8 e 9 fala assim: como filho aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus, ele aprendeu como filho a vivência aqui na terra. Sendo ele consumado, ele foi destruído, morto, para garantir a minha salvação e a sua. Mas o texto aqui em Hebreus fala: para todos os que lhe obedecem, ou seja, obedecer a Cristo é o caminhar até o mercado que eu comecei falando, é o cadastro no iFood, é o solicitar o lanche, é isso. Você precisa exercer a sua salvação, você precisa obedecer a Cristo. Está escrito: rasgai o vosso coração e nas vossas vestes e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em beneficência. Ou seja, o nosso Deus, Ele é muito misericordioso. Se você está tendo uma vida de pecado, não está conseguindo fazer o que é certo, você peça perdão a Deus e se arrependa. O arrependimento precisa caminhar junto com o justificado de Deus. O arrependimento precisa estar junto de alguém que busca a Deus. Porque por mais que você esteja próximo de Deus, ainda nessa terra você vai pecar. Por isso que você tem que operar a salvação em você, como nós já lemos. É ser uma pessoa arrependida que não tem prazer no pecado deliberado, que não vive premeditando e querendo pecar, mas que quando peca você se arrepende e não quer ter feito aquilo. Mudança de posição. O caminho do cristão, ele é um caminho que progressivo. Ele vai melhorando de dias em dias. Ele vai melhorando. Porque o que garante ser salvo? É preciso que nós nos arrependamos do nosso pecado. E cada vez mais que nós se aproximamos de Deus, mais nós temos nojo e vergonha dos pecados que cometemos. Mais nós queremos deixar de pecar e mais nós deixamos de pecar. Mesmo que deslizemos por ser seres humanos, nós nos arrependemos de tais práticas. A transformação no coração de um arrependido é uma transformação contínua. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 10, fala que é de glória em glória que nós precisamos ser salvos. De glória em glória vamos conhecendo a Deus, de glória em glória vamos nos aperfeiçoando. A salvação de Jesus, genuinamente em nosso coração, é como as luzes da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. Provérbio 4:18, ou seja, quanto mais essa luz vai brilhando em nosso coração, nós vamos chegar num dia perfeito, que é o dia que Cristo nos tirar dessa terra e nós estaremos eternamente com Deus na glória. A palavra de Paulo aos Filipenses, para que desenvolva a sua salvação com temor e tremor, como nós lemos Filipenses 2:12, ressoa hoje também para as nossas vidas. É necessário exercermos em nossa vida. Estudiosos do original grego explicam que esse verbo operar tem o sentido de trabalhar até a consumação, ou seja, operar em vós a salvação. Paulo falou para os filipenses, ou seja, eu tenho que trabalhar até terminar o meu trabalho, até concluir tudo. Eu tenho que trabalhar a minha salvação até o dia que Cristo arrebatar a sua igreja, até o dia que eu partir dessa vida para outra. Ou seja, a salvação, ela precisa ser exercida continuamente. E quem é salvo tem os frutos, é conhecido pelos frutos. Uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ela é conhecida pelos frutos do Espírito. Se você não tem esses frutos do Espírito, esses frutos de salvação, você precisa se arrepender e buscar no Espírito Santo os frutos que Ele vai te ajudar a ter. E quais são esses frutos?
Em Gálatas 5, 22 e 26 fala que é amor, gozo, paz, gozo e alegria, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, ou seja, a pessoa equilibrada, santidade, a pessoa que crucifica as vontades carnais, a vontade do mundo, é humildade. São essas características, são esses os frutos de um verdadeiro salvo, que são os frutos do Espírito. Longanimidade também é uma característica que eu li aqui das Escrituras Sagradas, que tem muito a ver com a salvação. Longânimo é quando você, adolescente, quando você jovem, quando você adulto, criança, senhor, senhora, quando você é uma pessoa paciente. Longânimo espera o momento certo para agir. Isso é ser longânimo, isso é ser paciente, isso é exercer a salvação. Exercer a salvação é amar o próximo. Exercer a salvação é não guardar rancor no coração. Exercer a salvação é amar a Cristo acima de todas as coisas e querer ser parecido com Ele. Isso é exercer a salvação. Isso é ser salvo. Isso é manter a salvação. Que Deus em Cristo te abençoe. Que o novo ano que se inicia seja um ano repleto de bênçãos e que você venha operar a salvação, a sua vida cristã, de uma maneira como você nunca operou antes. Que Deus te abençoe. E estamos juntos nesse próximo ano, se Deus quiser, de maneira presencial, inclusive. Deus te abençoe, fiquem todos com Deus, que a sua semana seja uma semana na bênção de Deus, na presença de Deus, sempre. Deixe seu comentário aqui. Fale a respeito das suas experiências com Deus, outras pessoas serão edificadas. Amém.